Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos aqui para uma nova live aqui do Estoicismo com o Marcos Polo do @Estoa Brasil. Então vamos começar. Daqui a pouco o Marcos já vai estar aqui com a gente. Uma boa noite aí para vocês. Boa noite aí, Wagner. Boa, boa noite, pessoal. Beleza, vamos aguardar aqui o Marcos. Boa noite, Nalon. Boa noite, Fábio. Boa noite, Helena. Galera chegando aqui. Daqui a pouco já vamos começar aqui, ó, a live aqui com o estoicismo. Acho que é a primeira aqui da página esse ano. Boa noite, Maria. Boa noite, Marcos. Ed. Boa. Boa, vamos entrando aí, daqui a pouco já começaremos. O Marco já deve estar entrando aqui daqui a pouquinho. Já vamos começar aqui essa live especial aqui. Boa, agora sim. E aí, Tá me Marcos, tudo ouvindo bem? bem? Boa noite, Ivan. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Bom, bora lá fazer essa troca aí então, meu caro. Vamos lá, Espero que possamos tantas agregar aí. discussões, tantas conversas, né? Boa, então vamos começar aqui. Vou me apresentar aqui rapidamente. Né? Eu sou Ivan, sou administrador aqui do Estoicismo Prático e também fundador da Nova Estoa. O Estoicismo Prático tem esse objetivo de difundir, né, o estoicismo, né, buscando o estoicismo, para quem está começando, aí, é basicamente um treinamento da mente, né, em direção a uma vida mais feliz. E então é um propósito aí louvável. E na Nova Estoa a gente busca criar uma estrutura, né, de encontros com outras pessoas ao redor do Brasil inteiro, promovendo eventos, enfim, uma estrutura que as pessoas possam entrar e buscar uma autossuperação, buscar o desenvolvimento de uma vida melhor com consistência. Então, a gente tiver curiosidade depois, pesquisa lá, novaestoa.com.br. E o Marcos, inclusive, estava lá desde o começo, né, desde o nosso primeiro encontro, e tem sido uma troca aí fenomenal, tenho aprendido muito contigo, inclusive, Marcos. E agora Pois deixa eu é, Ivan. apresentar o homem. É, o Marcos, então, é sócio-diretor da Via Maker Education. Ele é educador e empreendedor, com 27 anos de Verdade. experiência na área de tecnologias educacionais, bacharel em análise de sistemas, licenciado em matemática, pós-graduado em novas tecnologias e educação, com MBA em gestão de projetos e inovação e em gestão estratégica de negócios. Marcos também é estudante de filosofia, né, tendo fundado o canal do Estoicismo Brasil, que vocês encontram aí pelo @estoabrasil. E ele também é, como eu falei, membro da Nova Estoa desde o seu comecinho. Marcos, seja muito bem-vindo aí, meu caro. Prazer em estar aqui contigo. Primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Eu gostaria de agradecer ao Estoicismo Prático, em especial ao Ivan e todos que participam desse projeto Nova Estoa, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho
desse trabalho que nós fazemos em conjunto e falar um pouquinho do trabalho que eu faço no Estoicismo Brasil também. Obrigado, Ivan. Boa, bora lá. Então, Marcos, para fazer um quebra-gelo aqui, como é que o estoicismo entrou na sua vida? Vamos começar. Vamos começar com um quebra-gelo foi um quebra-gelo mesmo, viu, Ivan? Porque, de fato, acho que primeiro a gente é alguma coisa para depois se definir, né? O estoicismo, de fato, eu fui entender o estoicismo muitos anos depois, mas eu passei por uma experiência um pouco difícil na minha vida, e foi por essa experiência que eu comecei a internalizar muitos dos conceitos do estoicismo. Então, quando eu tinha 21 anos, eu sofri um assalto à mão armada, e nesse assalto eu fui baleado e fiquei entre a vida e a morte no hospital. E foi uma experiência muito difícil, uma experiência, foi um divisor de águas na minha vida. Então, você imagina só, com 21 anos, você ser exposto à sua mortalidade, que é um assunto que nós conversamos muito quando se trata de estoicismo. E naquele momento que eu estava ali meio que desfalecendo, eu estava junto com o meu pai me disse ali, eu nos braços dele, que me amava, e naquele momento eu imaginei, poxa, não vou sobreviver, né? E consegui milagrosamente sobreviver depois disso. E a experiência, Ivan, foi uma experiência tão marcante na minha vida que aquilo me transformou totalmente. Eu fui contaminado com a vida. Eu passei a encarar a vida como algo muito valioso e que eu tinha um propósito. Se eu tive a possibilidade de sobreviver a essa situação, é porque eu tinha um propósito muito maior para cumprir, né, nesse mundo. E, por incrível que pareça, isso me motivou a empreender, a estudar, a buscar conhecimento, e me trouxe como eu vou viver bem, como eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. E isso foi o pontapé inicial para os meus estudos de filosofia. Muito tempo depois, eu fui entender, né, que esse conceito seria o memento mori, né? Lembre-se que você é mortal. Então, essa experiência me introduziu e me injetou ânimo e vida. E, curiosamente, como eu disse, depois de algum tempo eu já comecei a empreender, montei a minha primeira empresa, comecei a fazer faculdade, tudo fez sentido para mim. Então, foi dessa forma, né, que o estoicismo entrou. Muitos anos depois, eu fui entender outros conceitos do estoicismo, né? Mas foi dessa forma que eu dei o meu pontapé inicial, né? Vamos dizer assim. Boa, é sensacional. E eu já ouvi, né, tô contando essa história algumas vezes e eu fico pensando, caramba, né, que realmente um turning point ali, né, uma experiência completamente transformadora aí nesse período e que acabou conduzindo aí, né, direcionando aí a tua vida, né, de diversas formas e que bom e que te levou para bons lugares aí, né, como a filosofia, o estoicismo, é super bacana. E assim, o Marco Aurélio, por exemplo, ele fala que o obstáculo ele é o caminho. E assim, tanto na vida em geral quanto na vida empreendedora surgem diversos obstáculos, né? E como que você faz para transformar esses obstáculos em ação? Como é que se transforma esses, né, impedimentos ou barreiras ou desafios no seu caminho, né, no caminho de ação? Veja, esse é um pensamento muito poderoso do Marco Aurélio. Eu utilizei desse pensamento em muitas situações da minha vida, no trabalho, quando tive problemas de saúde, nos meus relacionamentos, em praticamente todas as adversidades que eu enfrentei, esse pensamento se tornou recorrente. E eu enxergo esse pensamento do Marco Aurélio
como uma forma de otimismo estoico. Como assim, otimismo estoico, né? Por que o Marco Aurélio, o que o Marco Aurélio quis ensinar com esse pensamento? Na prática, na minha visão, ele quis ensinar para nós que todo problema, toda dificuldade, de fato, ela é uma oportunidade para que a gente possa praticar a virtude. O próprio Sêneca, né, diz isso, né, numa obra na Providência Divina, ele comenta que a virtude ela morre sem adversidade. Então é interessante que em todas as dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida, o estoicismo me auxilia com essa mudança de perspectiva. Então, em tudo, a gente enxerga uma oportunidade para praticar as virtudes, sejam elas coragem, justiça, sabedoria, temperança. E a gente acaba, de uma certa forma, sendo muito, como eu posso dizer, a gente acaba ficando muito satisfeito com o resultado do enfrentamento dessa adversidade, porque a gente acaba evoluindo, se transformando, traz um crescimento tanto pessoal, né, como espiritual, a possibilidade de você fazer o seu melhor, usar as virtudes, aceitar o resultado, né, seja ele qual for, porque independente do resultado, ele também é bom, porque vai possibilitar que você aplique novamente, é um ciclo de melhoria contínua, você enfrentar as adversidades. Então, eu acredito que todo esse pensamento de transformar, de virar, né, o obstáculo, né, como um caminho, é você traçar esse plano de otimismo estoico e enfrentar ele. Né? Parar, pensar e tomar a melhor decisão em cima daquilo que você enfrenta. Então, profissionalmente, pessoalmente, é um pensamento que me ajuda bastante e, com certeza, ajudou muitas pessoas na história aí. Boa, sensacional. Eu tô vendo a galera subir aqui com vários coraçõezinhos aqui e tudo mais. Provavelmente dentro aqui, né, a gente tá quase 100 pessoas aqui ao vivo e com certeza, né, a gente está enfrentando algumas dificuldades, né, elas são inerentes à vida. E você entender ela como uma forma de testar a sua virtude, você buscar essa evolução, realmente não só uma ação estoica, mas você também precisa de coragem, né, para você enfrentar esses momentos aí conseguir superá-los, né? E é curioso isso, né? Porque eu faço uma pergunta que tá assim, qual que foi o teu maior momento, tua maior dificuldade na vida, né? Pergunto em algumas entrevistas. E a pessoa fala, não, aconteceu isso, aquilo e tal. Pô, legal, o que que gerou isso de aprendizado? Porque, assim, geralmente os maiores aprendizados da vida também vêm dos maiores dificuldades que a gente passou. Achei isso curioso, né? Dificilmente alguém fala, não, meu maior aprendizado na vida foi quando eu estava na Disney, na montanha-russa, eu tive uma epifania. Dificilmente isso vai acontecer. Realmente nas dificuldades, né, nesses obstáculos aí que se apresentam, que a gente tem o maior aprendizado, né? Tanto que uma das práticas do estoicismo está relacionada a desconforto voluntário, né? Você gerar a própria dificuldade, né? Super interessante. E eu sei que tu era aqueles que dorme no chão também, já fez alguns experimentos assim, né? Pois é, Ivan. A vida, as dificuldades na vida, elas são fato. E elas são assimétricas. Ou seja, não, a gente dificilmente vai enfrentar uma adversidade e já vai ter uma coisa boa. Muitas vezes a gente vai passar por 10 adversidades para ter uma coisa boa. Então, ter essa mentalidade, de fato, te prepara, né, para esses desafios. Eu, particularmente, gosto também de praticar o desconforto voluntário, porque é uma forma também da gente evoluir e se preparar para essas adversidades. Só que, de uma certa forma, as pessoas interpretam, às vezes, muitas vezes, de forma errônea também, como um autoflagelo ou coisa do tipo. Mas não, muito pelo contrário. Quando você
se expõe a essas situações, você começa a valorizar muito mais o que você tem. Então, quando você toma um banho gelado, por exemplo, né, se você não tem nenhum impedimento médico para isso, você, de uma certa forma, valoriza quando a possibilidade de você ter um banho quente, de você ter tudo o conforto, você dá mais valor para as coisas. Então, eu acho legal que isso também é uma forma de você virar o pensamento, dar valor à sua cama quentinha, né? Ainda mais nesses dias gelados que tem feito ultimamente. Então, é legal ter esse preparo, estar preparado. O sábio, o peso do infortúnio, ele é menor quando você está preparado para aquilo. Então, esse pensamento estoico também, para mim, é uma forma de pensar muito particular e me dá muito poder. Boa. O contraste gera consciência, né? Como dizem os sábios. Exato. E, e assim, eu tô com quase 30 anos aí trabalhando nessa área de educação, né, e tecnologias educacionais, etc., e sendo um estudante da filosofia estoica. O que você vê que na educação infantil, né, poderia ser ensinado às crianças para que elas desenvolvessem uma estrutura, né, mental para que elas pudessem passar pelas adversidades que virão, né, pela frente, com mais fortaleza de espírito, vamos dizer assim. Ivan, eu nessa caminhada na educação, eu enxergo a educação como um processo para a vida toda. Mas especificamente quando a gente fala da formação, né, nas crianças, na educação infantil, eu acho que uma coisa que sempre me motivou a trabalhar com educação é criar ferramentas que possibilitem na educação a criança descobrir a sua praia. Quando a gente fala de educação, de uma criança que sai lá da educação infantil e vai até o ensino médio, e chegando no ensino médio, ela não descobriu qual é a praia dela, ou seja, qual é o propósito dela, o que ela tem a oferecer, né, ao mundo, eu acho que a educação não cumpriu bem com o seu papel. Porque muitas vezes o que a gente enxerga são adolescentes que chegam no ensino médio sem saber qual é a praia deles. Às vezes vai fazer uma faculdade apenas pelo quesito material, porque é um curso que tem uma remuneração melhor, ou porque o pai incentivou, ou porque o pai já tem uma profissão e aí ele quer que o filho siga a profissão, e aí o filho acaba seguindo a profissão do pai. Então, eu procuro sempre nessas ferramentas educacionais que nós, da Via Maker, criamos, a gente procura incentivar para que os alunos descubram qual é o propósito. Você imagina só, se a gente tivesse, por exemplo, numa escola, o Salvador que gosta de desenhar, que gosta de pintar, que gosta de criar. Se a gente pega o Salvador e faz ele ficar só fazendo matemática, ficar fazendo educação física, quem garante que quando ele chegar lá na vida adulta, ele vai descobrir que ele é o Salvador Dalí, que ele vai ter, ele vai ser aquilo que ele nasceu para ser. Por isso que eu acho legal a gente falar, quando a gente fala sobre educação, falar dessa forma do estoico pensar, que o universo ele é ordenado, chamado de cosmos, e cada um de nós tem um propósito nessa máquina cósmica. E é nosso dever descobrir qual é esse nosso propósito. O mundo está aí. O mundo ele oferece N possibilidades. Ele é do jeito que é. Agora, né, o que eu posso contribuir para o mundo? O que eu posso fazer? Então, na educação, eu tenho me empenhado todos esses anos a criar e estimular, desde a educação infantil, eu já fui até de universidade, de incentivar os nossos alunos a descobrir qual é a praia deles. Porque uma vez que você descobre a tua praia, a vida fica totalmente diferente. A vida faz todo sentido.
Boa, e isso está totalmente relacionado ao um dos pilares centrais, né, do estoicismo, que é viver de acordo com a natureza, né? E aí é, o Crispo começa a trazer, né, que existe uma natureza cósmica e existe a tua natureza individual, né? E aí a tua natureza individual está ligado muito ao que você pode servir para o mundo, né? Que eles dizem, pô, a videira produz a uva, a macieira vai produzir a maçã, né? E se a gente vê cada peça, né, cada ser da natureza, ele serve a algum propósito, né? Então, o que é esse servir, né? E geralmente isso, quando a gente fala do ser humano, né, esse próprio agir como humano, né, agir com virtude, agir em prol dos outros, agir de forma a gerar o bem, né, uns para os outros, está totalmente relacionado, né? Cada um seguindo o que é da sua própria natureza, né? Que é uma coisa muito particular de cada um. E, E e Marcos, tem um tu. pensamento que eu acho, tem um pensamento, Ivan, que eu acho muito poderoso, conectando esses dois assuntos que a gente acabou de comentar, do obstáculo é o caminho e de você descobrir qual é a sua natureza. Tem um pensamento de um filósofo que não é estoico, mas que tem coisas que ele fala e concorda com os estoicos, que é o Nietzsche, que ele diz que quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Então, quando a gente descobre a nossa praia, a gente enfrenta todos os desafios que vão ser apresentados a nós para poder viver a nossa própria natureza. Com certeza, com certeza. E essa questão dos valores para ti, né, especialmente falando aqui das virtudes estoicas, né, a sabedoria, a temperança, a coragem e a justiça. Você é tão adepto que você buscou trazer isso para dentro da sua própria empresa. Como é que está sendo esse processo assim de trazer, né, essas virtudes cardeais para dentro da empresa e como é que está sendo esse processo de transformação para ti mesmo, para os colaboradores, né? São algo como 100 colaboradores ou um pouco mais, né? Acho que é algo nessa linha. Não é uma empresa pequena, né? Já tem um volume super relevante e queria que tu compartilhasse aqui um pouco conosco como é que está sendo essa experiência. O estoicismo é uma filosofia prática, né? Os estoicos sempre foram muito práticos em tudo que eles fizeram, né? Marco Aurélio era um imperador e nunca perdeu uma batalha. Ele praticamente usava tudo que ele conhecia do estoicismo na vida dele, nas tomadas de decisão. O próprio Sêneca também, que teve muito destaque. Epicteto, que foi um professor de destaque também, criou sua própria, apesar de escravo, criou sua própria escola filosófica. Então, o estoicismo é uma filosofia prática. Então, por que não utilizar isso dentro do nosso ambiente de trabalho? E eu observei durante muito tempo, Ivan, que muito dos problemas que a gente encontrava no trabalho eram de pessoas que de fato não viam aquilo que era da natureza delas. Então, conectando ao que a gente comentou, eu sempre disse durante eu já tive várias empresas e sempre digo isso às pessoas que trabalham comigo, que um ótimo ser humano é muito tranquilo de você treiná-lo e apoiá-lo e transformá-lo num ótimo profissional. O profissional ele parte do ser humano. Então, quando a gente trabalha o ser humano, faz com que ele descubra a sua natureza, o seu talento e trabalha isso junto com ele no ambiente corporativo, os resultados são muito significativos e as virtudes, de fato, são uma bússola para isso, porque todo processo de excelência, né, do arete, né, a excelência que nós buscamos, ela é você descobrir a sua praia, né, descobrir o seu, como os gregos diziam, né, descobrir o seu daimon inteiro. E quando você descobrir ele, você praticar ele. O hábito leva à excelência. O próprio Aristóteles dizia isso. Então, praticar isso em grande escala vai levar você à excelência. E na empresa, nós utilizamos muito isso. Nós investimos muito em treinamento nos nossos colaboradores, primeiramente no ser humano, para que ele
trabalhe de forma mais virtuosa, que ele seja justo, que ele seja corajoso, que ele seja equilibrado nas decisões e muito mais do que isso, a sabedoria prática, que ele use isso no dia a dia. Então, tem sido um desafio muito grande. Eu tenho trabalhado aí nos últimos anos, em especial nos últimos 2 anos, para que isso se torne uma rotina no trabalho, no dia a dia, inclusive na tomada de decisão. Então, a tua decisão, eu sempre oriento, a tua decisão é uma decisão corajosa, é uma decisão justa, ela é equilibrada, ela é possível de ser aplicada. Então, os resultados têm sido muito significativos. E todas as práticas estoicas podem ser adaptadas a esse ambiente. É muito legal hoje, né, depois já de algum tempo, eu ouvi de algum colaborador, falar, olha, fiz um premeditatio malorum aqui e estou preparado para que, se acontecer isso, acontecer alguma coisa fora do nosso planejamento, eu tenho um plano para resolver. Então, é a filosofia estoica prática, é a aplicação no dia a dia, na relação com as pessoas, né? E na administração das adversidades também. Tem sido enriquecedor. Sensacional. E assim, fora esse ambiente profissional, na tua vida pessoal, assim, dentro da tua rotina, como é que tu começa o dia, os conceitos e práticas do estoicismo vão contribuindo assim na tua rotina diária? Olha, Ivan, muito do estoicismo está na disciplina. E disciplina não é algo engessado. Muitas pessoas acham que disciplina é algo engessado. Eu tenho que fazer naquele horário certinho, né? De fato, a disciplina é você fazer o que precisa ser feito. E o estoicismo trouxe para mim uma disciplina muito grande, em especial, né, na distribuição do meu tempo com relação às áreas da minha vida. Então, hoje, eu consigo organizar o meu dia de uma forma muito melhor. Eu tenho uma rotina de treinos, eu tenho uma alimentação regrada, eu tenho meu tempo de estudo todos os dias, que eu gosto de ler, eu gosto de escrever para o canal. Eu tenho os momentos para que eu possa analisar o meu dia, ver aonde eu errei, onde eu posso melhorar. Então, o estoicismo trouxe essa mudança na minha rotina, de fato. E eu tenho uma vida muito melhor hoje com essa rotina, porque eu consegui equilibrar minha parte física, minha parte intelectual, minha parte emocional também. O relacionamento com as pessoas se tornou muito mais significativo, né? Então, outro estereótipo que a gente tem também do estoicismo, é que o estoico é uma pessoa fria, é uma pessoa sem sentimento, e muito pelo contrário, né? As pessoas que convivem comigo sabem o quão humano eu costumo tratá-las e o quão justo eu sou com todas elas. Então, a minha mudou muito e melhorou muito também. O estresse também, você também é empresário, sabe como que funciona, lida com problemas também todos os dias. O estresse diminuiu muito. Então, acho que o estoicismo ele traz para a vida pessoal também ferramentas para que você consiga viver de uma maneira melhor, para que você viva uma vida mais equilibrada, uma vida mais sábia, uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Boa. Sensacional. E assim, na página do Estoicismo Brasil, aliás, quem está nos ouvindo aqui por algum motivo não segue, entra lá, @estoabrasil, e você tem mais de 500 publicações, e nessas publicações você discorre ali, né, sobre os assuntos, né? Não é só a citação, mas também os teus pensamentos ali, as tuas reflexões sobre aquilo. Como é que você inseriu esse processo de escrita na tua rotina e como é que está sendo, né, esse processo de escrever sobre isso, né? Porque não são assuntos triviais, né?
Você fala, e aí, o que é o bem? Às vezes alguém manda nas perguntas aqui, me explica aí o que é virtude. Não são coisas triviais, né? Como é que tu faz esse processo aí de escrita? Olha, Ivan, agora no próximo mês vai completar 2 anos que eu tenho escrito pelo canal. Eu estudo filosofia já há muito tempo, inclusive outras filosofias, que não o estoicismo. Eu me permito muitas vezes transitar em outras filosofias para tentar entender, para tentar buscar da onde muitos conceitos históricos foram criados também. Então, eu gosto de ler obras que trazem outras filosofias para ter mais consistência até também na minha forma de pensar. Mas, de fato, eu comecei o canal como se fosse um solilóquio. Eu comecei o Estoa Brasil, o Estoicismo Brasil, escrevendo para mim mesmo, como um diário filosófico. Né? Marco Aurélio escreveu meditações num campo. A maioria da escrita do Meditações do Marco Aurélio foi em campos de batalha. Então, ele escrevia para ele mesmo. Eu acabei começando com esse propósito, escrever para mim mesmo, e de uma certa forma isso começou a tomar uma proporção muito grande, porque, como eu costumo dizer, eu escrevo não dizendo a verdade. O que eu tento no canal Estoicismo Brasil é compartilhar a minha forma de pensar aquela citação, aquele ensinamento. É como o Sêneca diz, e eu gosto sempre desse pensamento: eu não escrevo com arrogância, dizendo que eu sei, eu escrevo compartilhando um remédio que para mim funciona, que pode ajudar outras pessoas. Né? O Sêneca escreve isso em Cartas para Lucílio. Ele escreve que o que ele compartilha com o Lucílio é o remédio, como se os dois fossem pacientes e tivessem experimentando do mesmo remédio. Então, eu acabo estudando, né, os temas, eu faço as leituras todos os dias, e o que eu escrevo tem a ver com a minha rotina diária, situações que acontecem comigo, situações que acontecem no trabalho, situações que acontecem no meu relacionamento, situações com a minha filha. Então, tudo é uma oportunidade para eu me aprofundar no assunto e escrever e comentar sobre ele. E acabou tomando uma repercussão muito grande. O canal evoluiu muito. Né? Acho que as pessoas gostam, né, de ouvir a minha opinião com relação àquele assunto, mas eu estou ali para aprender. Eu estou ali, de uma certa forma, como o Sêneca diz, né, enquanto ensinamos, aprendemos. É um processo mútuo. Né? Eu sempre recebo aí os directs, recebo as perguntas das pessoas, e tento ali compartilhar com elas um pouquinho do que eu estudei. Boa, sensacional. E a Isabela comentou aqui, né, queria uma escola de estoicismo. E nessa, não é exatamente uma escola, né, porque a gente não dá aula, mas uma estrutura para você aprender, praticar, inclusive com outras pessoas, é a Nova Estoa. Então, novaestoa.com.br, Isabela, depois entra lá. E, Marcos, você já está aí desde antes de existir, inclusive, a Nova Estoa, lá na concepção, né, você fez parte, contribuiu, e, e vem participando aí dos núcleos, né? E como você falou, de uma forma disciplinada, né? Consistente aí toda semana. E, e desde lá do dia, né, vai fazer agora, daqui 2 semanas, vai fazer 1 ano, né? Que a gente se encontra semanalmente para falar sobre práticas, virtudes e valores do estoicismo, buscando uma vida boa, né? Como é que tem sido essa experiência de Nova Estoa, assim, para ti? Eu gosto muito do pensamento do Sócrates, que ele diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A humildade socrática é algo que todos devem exercitar. Então, como eu disse, eu não escrevo me colocando no papel de que eu sei tudo, muito pelo contrário, eu não sei nada, eu só estou ali compartilhando a pílula estoica todos os dias. E da mesma forma, esse meu envolvimento no projeto Nova Estoa
é um envolvimento para poder aprender. Então, o próprio Epicteto diz, né, uma pessoa só vai se comprometer a aprender alguma coisa, né, quando ela pensa, ela não vai se comprometer, né, a aprender alguma coisa quando ela pensa que já sabe. Né? Epicteto diz isso. Então, o estoicismo puxa muito isso da filosofia socrática, né? Essa humildade, né? Essa posição de se colocar como que você não sabe. Então, a troca que tem acontecido, né, dentro do núcleo do Nova Stoa tem sido muito rica com os outros canais também, outras pessoas que estudam o estoicismo com bastante frequência, né? Então, essa conexão que nós acabamos construindo, né? O estoicismo Brasil, o estoicismo prático, o estoico diário, os irmãos estoicos, essa conexão que a gente acabou construindo, ela é muito rica em aprendizado. Então, essa prática comum que nós estamos tendo tem me ajudado bastante a mudar muitas vezes a minha forma de pensar, né? E a melhorar o meu raciocínio quanto a muitos conceitos estoicos que nós estudamos. Então, tem sido muito enriquecedor e eu, de fato, recomendo aí a todos vocês que têm interesse em se aprofundar no estoicismo, que façam também essa imersão, né, no Nova Estoa e participe aí dos novos núcleos. E é interessante, né, porque, por exemplo, uma das práticas do estoicismo é o summum bonum, né, o bem maior. E a gente teve, né, um encontro com essa temática, né, de summum bonum. Eu lembro que na época eu fiquei pensando, caramba, qual que é a situação onde a gente vai conseguir reunir várias pessoas para não só discutir o que é o summum bonum, mas também como é que a gente aplica e pratica esse bem para as pessoas, né? Isso, especialmente no mundo caótico, né, que a gente enfrenta hoje, né, e muitas pessoas olhando simplesmente, né, cada um para o seu lado individual. Essa é uma temática super importante e cada semana tem uma temática diferente, né, para a gente aprofundar e sempre voltar à prática. Né? Não é teoria, não é escola de filosofia, não é nada contra a academia e faculdades, universidades de filosofia, mas ali a gente está voltado totalmente para a prática, né, buscando gerar esse entendimento lá dos filósofos antigos e para a gente aprender, né, e assim, não com o objetivo de ensinar, né? A gente pode contribuir, né, com a nossa experiência, mas principalmente para aprender, né, porque, né, como Sêneca diz, enquanto vive, continua aprendendo a viver, né, e a gente nunca vai acordar um dia e falar, não, hoje eu entendo como é que tem que se viver, né? Eu sei descobrir todos os segredos. Né? Não, vou escrever um livro agora, ó, se as pessoas viverem assim, todo mundo, né, vai viver feliz, com uma vida boa. E não funciona dessa forma, né? A gente vai estar sempre aprendendo Não um existe uma pouquinho a cada receita, dia. né, Ivan? Não existe, não existe. E então a gente vai, a galera que tem perguntas, escreve aqui nos comentários, né, algumas perguntas aqui vai dar tempo aqui de a gente introduzir. E enquanto isso eu vou para umas perguntas rápidas aqui, Marcos. Qual que é o ensinamento estoico que mais influenciou a sua vida? Sem dúvida foi o Memento Mori. Né? Sem dúvida essa noção, o Sêneca diz, né, que quem aprende a morrer desaprende a ser escravo, né? Então, esse ensinamento me ajuda muito. Eu reflito muito sobre a minha mortalidade, mas não como algo fúnebre, muito pelo contrário. Isso me enche de energia, me enche de vida, me faz querer mais, me faz projetar aquilo que eu tenho de melhor. Aproveitar o meu tempo ao máximo, principalmente nos projetos que eu acompanho e viver uma vida muito boa com as pessoas que estão ao meu lado. Então, sem dúvida nenhuma, é um pensamento muito poderoso, o Memento Mori. Boa. Ó, o W. Pires Correia perguntou se tem algum curso que podemos fazer com vocês.
Aqui, eu vou pegando o gancho aqui, acho que eu posso trazer essa, né? Se você acessar o link da bio do Estoicismo Prático, você vai encontrar a inscrição por um curso. As inscrições agora elas estão encerradas, pode ser que a gente faça algumas para frente, mas todo o curso ele está gravado e em breve ele vai ser disponibilizado, né, publicamente. E é um curso que foi feito ao longo de um mês, né, uma aula por semana, bastante voltado para a prática, mas também introduzindo os conceitos principais da filosofia estoica e pode te ajudar aí, Pires. Marcos, qual livro de estoicismo mais impactou a forma como você pensa? Olha, eu li muitas obras estoicas, mas de fato, apesar de não ser a mais simples, a de leitura mais simples, para mim, sem dúvida nenhuma, é Meditações, do Marco Aurélio. Boa. E por que, o que faz essa ser a principal obra assim, que mais chamou a atenção? Porque ele escreve de uma forma, para mim, ele escreve de uma forma descomprometida com as outras pessoas. Ele escreve para ele mesmo. É como se, quando eu leio Meditações, eu já li, exercitei ler Meditações em 3 idiomas. Para mim é até poético algumas coisas. Então, eu gosto muito da forma como ele se coloca a todo momento, né? Ele se coloca no momento, a todo momento numa posição de humildade, mesmo sendo o homem mais poderoso da época dele, ele costuma se colocar no chão. Então, muitas vezes, eu me coloco, eu até brinco com a minha filha, que muitas vezes, quando eu vejo que a situação não está muito legal, eu pego uma passagem do Meditações, aquilo é como se me desse um soco, assim, poxa, tem solução, dá para resolver. Principalmente essa mudança de perspectiva que ele exercita, né? A visão de cima que ele sempre apresenta, né? Muitas vezes a gente se acha num mar de problemas e quando você enxerga de cima, você vê que aquilo nem é tão problema. Então, eu acho que a perspectiva com a qual ele se coloca nas situações, para mim, é muito aplicável, é de fácil entendimento. Mas eu concordo que tem obras que são, para quem está iniciando no estoicismo, tem obras que são mais adequadas, né? Mas é uma leitura que, de fato, acho que todos recomendo muito. Boa, sensacional. Galera que tem perguntas aqui, escreve aí as suas perguntas, clicando aqui no íconezinho aí embaixo. E agora, Marcos, qual livro que não seja do estoicismo que você recomenda? Olha, tem vários, Ivan, mas eu queria deixar um aqui que eu li não faz muito tempo, mas eu acho que também pode ajudar muito as pessoas que enfrentam situações difíceis, que é o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele é uma obra muito bacana, que traz um pouco do estoicismo, né? Não é uma obra estoica, mas que traz muito dessa forma de pensar, do ressignificar o sofrimento. Então, o Viktor Frankl ele explica de uma forma muito didática, ele que passou por situações que são inimagináveis nos dias de hoje, ele coloca isso, essa forma, essa mudança de pensamento, essa transformar, ele coloca muito bem essa parte de transformar um problema numa oportunidade. Então, eu gosto muito dessa obra, recomendo. Boa. E qual que é a sua citação favorita aí dos estoicos? Essa citação, essa citação todo mundo que me conhece replica, né? Que é a citação do Marco Aurélio: um fogo ardente produz luz e chama de tudo que é jogado nele. Esse pensamento do Marco Aurélio está no livro 10, se eu não me engano,
é muito legal, porque me representa. Então, na empresa eu tenho, por exemplo, um brochinho, né? Que é uma chama, que é um fogo. Tem o meu nome e tem o fogo. Então, as pessoas dentro da empresa mesmo, na minha sala tem também, né, essa representação, e o próprio símbolo do canal Estoicismo Brasil, ele também tem, ele carrega isso. É um pensamento para mim que traz uma energia muito grande. Boa. E perguntaram aqui nos comentários dos posts que você fez, você tem algum que você gostou mais de ter escrito, ou que você fala, pô, lê esse daqui que é legal, ou que é um favorito, ou algo assim? Olha, eu de fato, às vezes eu me surpreendo. Eu escrevo o post, muitas vezes eu escrevo, eu até brinco, muitas vezes com a minha namorada também, eu falo, poxa, eu escrevi esse post, será que tá legal esse post, né? Eu, às vezes, não, eu falo, poxa, eu acho que eu poderia ter aprofundado mais, tal, e de repente o post explode, né? Tem lá 35, 40 mil curtidas no post. Então, é muito relativo isso. Mas eu tenho um post que eu não considero especial, mas eu considero que ele tem um sentido para mim muito grande. Que, de fato, ele traz uma dificuldade que eu enfrentei, eu acho que todos sabem que é uma dificuldade difícil, né? Que é quando a minha mãe faleceu. E o Epicteto ele tem um pensamento poderoso com relação a isso, que é não diga de algo eu perdi, mas sim eu devolvi. É um pensamento estoico que faz valorizar o tempo que nós temos com os nossos entes queridos, né? Então tem uma história, essa história, esse pensamento de fato me ajudou bastante a enfrentar essa situação e passar por ela com um olhar diferente. Então acho que esse pensamento, esse post é um post para mim que tem história e é muito legal. Espero que Boa. ajude E outras pessoas também, né? Nessas que passam por essa mesma situação, né? boa. Depois pega esse post lá e coloca nos stories lá para a galera encontrar. Marcos, vai me perguntar aqui como é que o estoicismo pode ajudar numa nova fase da vida, um ciclo que está se iniciando. Cada manhã você tem uma oportunidade de praticar a virtude. Então, o passado é o passado. O passado já passou. Então, a nossa vida ela é feita desses ciclos. Então, é possível você viver uma vida que vale a pena a partir de agora. O Marco Aurélio também diz isso, né? O Marco Aurélio tem esse pensamento. Ele fala que esqueça o que você já viveu. É como se você tivesse morrido agora. Vá a partir de agora e viva bem. Ou seja, dá para começar a viver bem a partir de agora. Então, as pessoas podem e devem sempre ter esse pensamento, né? O futuro, ele é incerto, nós não sabemos, mas o que nós temos é o agora. Então, vamos viver agora de uma maneira virtuosa. Boa, excelente. E perguntaram aqui como eu posso iniciar e colocar o estoicismo em prática. Eu acho que, em primeiro lugar, todo conhecimento relacionado ao estoicismo ele tem que ser aplicado. Então, ao que a pessoa inicie, né, com pequenas pílulas. É esse também o propósito do Estoicismo Brasil lá, e de escrever e de comentar alguma coisa. Eu costumo dizer para alguns seguidores exatamente isso. Né? Às vezes a pessoa, poxa, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para me aprofundar no assunto. É simples, vamos usar o que é muito difundido, que é o compound effect, que é o efeito composto. Pega um conceito estoico hoje e aplica ele hoje na sua vida.
Amanhã você repete esse conceito, aprende mais um, aplica novamente. E assim sucessivamente. Eu tenho certeza que 365 dias depois dessa prática, você vai estar 365 vezes melhor do que quando você começou. Então, um passo de cada vez, né? Uma grande caminhada sempre começa com o primeiro passo. Então, o Sêneca também tem, né? Aprende um conceito e aplica. O Sêneca também fala isso. Então é legal que, acho que se eu puder, se for uma dica, né? A dica é essa. Pega um conceito e aplica no teu dia a dia. E vamos ver a diferença. Depois você conta pra gente. Boa. Ó, o Felipe aqui, ele perguntou: como parar de se importar com opiniões alheias e desenvolver autoconfiança? Ah, muito bom. Bom, um dos conceitos que mais a gente trabalha no estoicismo é a dicotomia do controle. Existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão sob o seu controle. Você tem que sempre se concentrar, a maior parte da sua energia se concentrar nas coisas que estão sob o seu controle. Né? A opinião das outras pessoas é uma das coisas que não está sob o seu controle. Então, simplesmente você deixa ela de lado. Porém, entretanto, você tem que entender se o que a pessoa fala é verdade ou não, se faz sentido ou não. Porque a gente também tem que ter essa humildade. No ambiente corporativo, a gente recebe muito, a gente trabalha muito com feedback. Então, muitas vezes você passa um feedback para a pessoa, um feedback que seja construtivo. E isso é muito importante, ter essa humildade de receber o feedback e saber quando ele faz sentido ou não. Se não faz sentido, ok. Se faz sentido, poxa, vamos refletir, eu posso melhorar? Marco Aurélio também faz esse exercício de humildade. Ele também se coloca, olha, se provar que estou errado, mudo com prazer de opinião. O meu compromisso é com a verdade. Então, você pode, né, também mudar e entender e usar isso como um combustível para uma mudança, para uma melhora. Mas isso precisa, é claro, depende de cada caso, precisa ser analisado. Boa. O Ledalaco aqui está perguntando se ser baleado mudou a sua vida e se sobrou algo daquela pessoa antes desse incidente. Olha, é uma excelente pergunta. Não, eu acho que a pessoa que estava naquela noite morreu de fato. Aquela pessoa de fato não existe. Eu de fato sou outro ser humano depois de ter passado por essa dificuldade. Eu vivi uma vida muito hedonística, que é uma coisa muito comum na juventude, né? E nós vemos isso com grande frequência hoje também, que é uma vida em busca é, de coisas que tragam prazer. E isso muitas vezes nos leva ao vício, que é uma das perguntas que a gente sempre recebe, o Ivan até comentou isso, né? O que é o bem e o que é o mal? Né? O bem é a virtude, o mal é o vício. Então, mudou a minha vida totalmente e um outro conceito estoico que eu posso atrelar a essa situação é o amor fati. Eu agradeço por ter passado por tudo isso. Eu de fato agradeço a todas as dificuldades que eu passei até hoje à tarde, porque todas essas dificuldades me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, o conceito de amor fati, que é definido de uma forma muito brilhante, na minha opinião, pelo Nietzsche, que a fórmula da grandeza humana é o amor fati, ame o seu destino. Então, de fato, eu só tenho a agradecer por tudo isso que eu passei e por me tornar a pessoa que eu sou hoje. Boa. O W. Pires aqui falou que ele é fã seu e pediu para você mandar um abraço aí. E ele fez uma pergunta que é: como se manter em pé à luz do estoicismo?
Ah, o William acompanha o canal. Esse pensamento, né, do Marco Aurélio, ele também nos faz pensar na busca de pessoas que possam servir como mentores, pessoas que nós podemos acompanhar para poder desenvolver as nossas virtudes. Então, muitas vezes se acha que nós precisamos ter uma pessoa ilustre como um mentor, né? Como um modelo, como um exemplo. E muitas vezes nós encontramos, às vezes na nossa família, pessoas que são virtuosas, pessoas que são sábias e que podem nos servir de bons exemplos, né? Então, eu acho bem interessante aí que dá para aprofundar muito no estudo do estoicismo. Nós temos aí a possibilidade também de compartilhar de uma forma mais aprofundada esse conhecimento, e é isso que eu também tento fazer lá no canal Estoicismo Brasil. Então, recomendo aí também a galera que compartilhe aí do estoicismo prático, que também nos sigam lá na, no nosso canal e que contribuam também. Eu estou sempre lá à disposição para poder trocar uma ideia legal sobre o estoicismo. Boa. E uma pergunta muito comum aqui que fizeram, que é estoicismo e religião. Dá para ser uma pessoa religiosa e estoica ao mesmo tempo? Essas perguntas, Ivan, são perguntas que normalmente as pessoas gostam de fazer no canal também. É uma pergunta, eu recebo muito essa pergunta, e eu digo que filosofia se trata de fazer você melhorar a forma de você pensar. Filosofia é sobre perguntas. Religião se trata de fé, se trata de respostas para muitas perguntas. Qual dos dois seguir? Na minha opinião, não importa. O que importa é o caminho que leva você a ser um ser humano melhor. Se você quer seguir o caminho da filosofia e isso torna de você um ser humano melhor, que tem um propósito nobre e virtuoso, ok. Segue a religião e isso faz de você um ser humano melhor, ok. Se você junta as duas coisas e isso faz de você um ser humano melhor, perfeito. Então a escolha é sua. Excelente. E lembrando que o estoicismo não é uma religião, né? Não existe um Deus, né? No caso, essa visão do cosmos, né? Que a natureza ela é divina por si só, né? Então, é, não. Muita gente pergunta, eu sou ateu, posso estudar estoicismo? Ou ao contrário, sou cristão, posso estudar estoicismo? Né? E essas coisas, como o Marcos falou, né? São caminhos que ambos podem ser seguidos. Pessoal, estamos chegando agora no fim aqui da nossa live. Excelente aqui essa conversa aqui com o Marcos. Então, Marcos, te agradeço aí profundamente pela sua participação. A galera que está nos assistindo aqui, não deixa de seguir o @estoabrasil, né? Lá tem muito conteúdo bacana aí que o Marcos escreve. E também eu aproveito para falar do Nova Estoa, né? Comentei, novaestoa.com.br. Na Nova Estoa, principalmente para pessoas que querem, de fato, buscar uma transformação de si mesmo. Para as pessoas que são curiosas, que querem se conectar com pessoas ao redor do Brasil inteiro, existe a rede social do estoicismo. Clica no link da bio do Estoicismo Prático, que você vai acessar lá, vai poder conversar com mais de 570 pessoas, né, entre estudantes, né, pessoas da academia, pessoas que estão começando no estoicismo, das mais variadas, você vai poder encontrar nessa rede social. Então é novaestoa.tribe, né, tribe.so. Você vai encontrar essa rede social e lá tem muito conteúdo bacana, muita gente comentando muita coisa interessante. Para quem quiser se inscrever na Nova Estoa, que é uma comunidade, né, fechada, que é para pessoas, como eu falei, que querem buscar essa transformação, existe um número de vagas limitadíssimo, então corre lá,
para se inscrever o quanto antes. Para as pessoas que nunca estudaram sobre estoicismo, mas querem passar por um curso e tudo mais, também se inscreve lá, que também a gente vai disponibilizar um acesso ali para esse curso, para vocês iniciarem nessa jornada de virtudes, né? Seguir o arete, né? Como diziam os filósofos antigos, né? Esse caminho da excelência. Marcos, uma palavra final? Mais uma vez, muito obrigado aí, Ivan, pela oportunidade desse bate-papo, sempre muito enriquecedor essa troca de ideias, né, com você e poder compartilhar e levar isso a um número maior de pessoas me deixa muito feliz e faz com que a gente consiga, então, esse sumum bonum, né, esse bem maior, como o Marco Aurélio diz, né, de o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então, se a gente puder difundir quanto mais esse conhecimento para outras pessoas, estou sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todos que estão acompanhando, né, e acompanharam aí essa nossa live. Excelente. Agradeço a todos aí que nos ouviram até agora. Essa live aqui vai ficar gravada, vai ficar ser publicada aqui no próprio canal do Estoicismo Prático e vocês podem assistir novamente, ou quem chegou depois também pode pegar ali desde o início. Uma boa noite, obrigado Marcos novamente e até a próxima. Boa noite, pessoal.